Bom, gente, agora essa aqui é a quarta aula de Mendel. E a gente vai finalizar Mendel, e a próxima coisa que a gente vai falar vai ser um bloco completamente novo, que vai ser a síntese moderna. Né? Então, aqui é a última aula de Mendel. Né? Então, vamos... Né? Uma coisa que a gente tinha deixado para falar tinha sido, né, a redescoberta de Mendel. Então, Mendel demorou 34 anos, né? Então, ele não estava vivo quando o trabalho dele foi redescoberto, né? Ele foi tão inovador, usando estatística na área de ciências naturais, que era uma coisa que o pessoal ainda não tinha começado a fazer, que a gente teve que esperar para 1900, e aí, simultaneamente, 3 pesquisadores redescobriram ele. Então, o primeiro deles é o Hugo de Vries. Ele nasceu em 48, morreu em 35, né? E ele era um biólogo holandês, né? E ele trabalhou com uma flor, o Entera lamarckina. E essa flor, ela tinha variedades laranja e amarela. E ele começou a estudar o padrão de herança e começou a deduzir as leis de Mendel. Aí ele foi atrás dos trabalhos parecidos e ele descobriu o trabalho de Mendel. E é muito claro isso, porque pelas anotações dele, ele fala, eu li o trabalho de Mendel. Aí, antes de ler o trabalho de Mendel, ele falava das coisas como uma proporção de 3,11 para 1, uma proporção de 2,97 para 1. Depois de ler o trabalho de Mendel, ele faz aproximadamente 3 para 1. E outra coisa também que ele faz, ele começa a falar sobre dominante ou recessivo, que ele não usava essas expressões antes. Ou seja, ele leu o trabalho de Mendel, e aí o trabalho de Mendel ajudou ele a entender os dados dele. Então, talvez ele teria chegado lá sozinho, mas o que o Mendel ajudou, ajudou. E que ele conhecia o trabalho de Mendel, ele conhecia, né? Agora, o De Vries, ele é uma pessoa que é aparentemente difícil, né? Existem milhões de histórias, né? Uma delas é de que no laboratório dele, a mulher trabalhava só para lavar a vidraria, né? E ele adorava chegar, pegava uma placa de Petra, cuspia nela, aí depois virava para quem estava lavando a vidraria e falava: olha essa placa, olha que porcaria, você não lava direito, pode lavar tudo de novo. Então, né, as histórias sobre ele, né, ele era misógino, né, adorava humilhar as mulheres, né, e ele também não era uma pessoa agradável, né, inclusive ele viajou uma vez com Corinthians para um encontro em Paris, de trem, e ele, conversando com Corinthians, ele perguntou, o que você está fazendo? Aí o Corinthians falou, não, estou fazendo esse trabalho aqui, e descreveu o trabalho. Aí, imagine a surpresa do Collins quando chega em casa, né? Tá juntando as coisas para serem publicadas, aí chega né, uma revista científica, né, de botânica, e tá lá, no meio, o De Vries, publicando a mesma coisa que ele fez, e o trabalho é feito depois, pelo que está descrito, depois de Paris. Ou seja, o De Vries perguntou para o Collins, porque no que ele estava trabalhando, ele achou bem legal os resultados do Collins, ele voltou correndo para casa, repetiu o experimento e publicou em alemão, né? O Collins era alemão, por uma revista alemã, antes do Collins, né? Então, o Collins, né, na verdade, ele ficou queimado com o bebê. Mas ele ficou falando, bom, vou plantar um pé de catispera e vai ter troco. Aí o que aconteceu? O De Vries publicou o trabalho dele sobre a genética de Entera e não menciona o Mendel. Só que o Collins leu o artigo publicado do De Vries e ele imediatamente manda uma carta pro editor dos artigos e fala, comentando, né, e essa carta é publicada. E dizendo, né, de que, muito legal, De Vries descobriu
descobriu essas leis. É muito interessante, mas ele meramente está reproduzindo um trabalho de um monge de 34 anos atrás, Gregor Mendel. E o De Vries leu o artigo do Mendel, porque ele usa a terminologia do Mendel. E ele não se... Ou seja, pegou o De Vries no pulo. E você viu para todo mundo, ó, o que o De Vries está fazendo. E o De Vries ficou extremamente mortificado de vergonha, né? Ele se achando o máximo, né? Na mesma época, por volta de 1900, Niels Bohr, né, propôs a mecânica quântica, né? Então, que os próprios átomos podem ser divididos em partículas menores. E, ao mesmo tempo, existia toda essa discussão sobre a luz, se a luz se comporta como uma partícula, uma luz, né? Então, quantum, né? Quantums de energia, né? E o De Vries fez a mesma coisa para a genética, descobriu que era essa particulada, ele estava todo se achando magnífico. E o Correns obriga ele, então, na próxima, quando ele publica o livro dele, ele tem que citar. Eu li o trabalho de Mendel e estava a par do seu trabalho quando eu escrevi o meu artigo. Então, ou seja, o Correns é fundamental para garantir a honestidade do De Vries. Então, o De Vries, depois, ele propõe uma teoria mutacionista de evolução e ele fica meio queimado com Mendel, tanto que ele é chamado para né, tirar o pano de cima de mais uma estátua do Mendel. E ele declina, né, fala, não vou. Ele fala, essa moda vai passar. Ainda não passou. Então, o De Vries, é ótima essa história, porque mostra que os cientistas são humanos, né? Mas, na verdade, a ciência, o cientista sozinho não consegue descobrir a verdade. Pois o mesmo defeito de todo mundo, né? Você acaba achando que as suas opiniões são verdade. E você tenta achar os fatos que corroboram a sua opinião. E você ignora tudo que não bate com ela. Só que, dentro da ciência, os fatos são a coisa mais importante. Então, no fundo, para você, um cientista, quando ele entra numa sala cheia de cientistas, ele não sabe qual a opinião das pessoas, ele não sabe se elas vão ser a favor ou contra a ideia dele, mas ele sabe que todo mundo se preocupa com os fatos. Então, que é uma coisa rara para os seres humanos, ele usa o raciocínio exploratório para pensar, mas se as pessoas não concordarem comigo, quais são as objeções que elas podem levantar? E que experimentos eu posso fazer para tentar falsificar as ideias? E você sabe que as suas ideias só serão aceitas se houver fatos que falsificam as outras hipóteses e a sua hipótese, portanto, é a mais robusta. Então, de fato, você se preocupa com os fatos, mas não porque você, no fundo, quer, porque, no fundo, todo mundo quer provar que a sua teoria está certa. Mas o cientista sabe que a ciência não prova nada certo. Ela falsifica as hipóteses que estão erradas. Então, a teoria de evolução, a teoria, né, do Newton, a teoria do Einstein, elas todas são extraordinariamente robustas, porque elas resistiram a um monte de testes. Todo cientista não tenta provar a sua teoria certa. Ele tenta falsificar a sua teoria, né? Ou melhor, ele tenta falsificar as teorias que estão erradas. Ele dá a teoria, ele deduz hipóteses e ele faz um teste para tentar falsificar essas hipóteses. Então, essa busca de mostrar que está errada faz com que só um cientista que tiver os fatos que falsificam as outras hipóteses é que vai ser escutado. Então, um cientista sozinho não consegue fazer ciência, porque ele é cego pelo seu próprio preconceito. Mas um grupo de cientistas, o grupo consegue. Porque como um grupo é leal ao método científico, então você só vai convencer um grupo de cientistas se você tiver fatos que apoiam a sua hipótese e falsificam as outras hipóteses. Então, o aquecimento global é um desses exemplos. O que importa não é o que um cientista individual acha, mas ele pode ser aliado do Trump, ele pode ser, né, ter a cabeça dura, ele pode ter fatos que aparentemente apoiam a ideia de que o aquecimento global está acontecendo.
a gente vai saber o que provavelmente é verdadeiro, não pela opinião individual, né, de um ou outro, mas sim o que o grupo acha. Porque para convencer o grupo, ele vai ter que ter fatos. Então, se um grupo de cientistas propôs várias hipóteses e sobrou que o aquecimento global está ocorrendo, é porque tem muitos fatos apoiando isso. E sempre vai ter cientistas que não concordam. E é ótimo isso, porque eles vão tentar falsificar, eles não vão ficar indo junto com a boiada. Eles vão tentar demonstrar que a hipótese principal está errada. Então, para as pessoas que não entendem como funciona o método científico, as pessoas dissidentes, elas são, veja, ele não concorda. Ele, na verdade, concorda comigo. Ele concorda com, eu adoro o Lula, ele concorda com o Lula. Eu adoro o Bolsonaro, ele concorda com o Bolsonaro. Não importa. O que importa é o que o grupo acha. Porque para convencer o grupo, um bando de cientistas céticos que acreditam no método científico e acreditam nos fatos, você vai ter que ter uma boa base. Então, no fundo, a gente tem que ver o que está sendo publicado na Nature, na Science, nas revistas principais, e ver qual que é o consenso da opinião. Porque a gente não dá para saber tudo. Se você é um cientista do clima, beleza. Use os seus dados para tentar falsificar as hipóteses e discuta com os seus colegas. Nós que estamos de fora, somos biólogos, somos físicos, somos engenheiros, a gente tem que ficar olhando o que a maioria acredita. Porque se a maioria acredita, deve ter sido baseado, como todo mundo usa o método científico, deve ter sido baseado em fatos. Então, o De Vries é um sozinho, né? Ele não teria descoberto a verdade, ele descobriu a verdade, mas ele não teria divulgado o medo. Mas como havia outros cientistas, ele foi obrigado a divulgar e a admitir, né? Então, o Correns, na verdade, é o cara mais legal dessa história, né? O Carl Correns, ele foi um botânico alemão, ele conhecia o trabalho de Mendel, principalmente porque ele foi aluno, né? Ele aqui diz que ele foi órfão de mãe, foi criado pela sua tia na Suíça, então ele entrou na Universidade de Munique em 1875, né? Então, ele era de Munique, né? Ele era alemão. Ele morreu em Berlim, né? E ele viveu bastante também, né? Menos que o De Vries, mas para a época, bastante. A época sem antibióticos, a época sem uma medicina tão desenvolvida, né? Sem as vacinas que a gente tem hoje em dia, né? Bom, ele, né, ele, ele virou aluno, né? O orientador dele foi o botânico Carl Wilhelm von Nageli, que era correspondente do Mendel. E ele então conhecia o trabalho do Mendel e mostrou para o Correns. Agora, ele ficou tão próximo do orientador dele que ele virou. Ele casou com a filha do Nageli, né? Então ele virou. Como é que é mesmo? O Nageli virou o sogro dele. Bom, em 1892, ele terminou o doutorado dele, ele virou chefe de trabalhos práticos da Universidade de Tübingen. Em 1900, ele publicou seus resultados em função das leis de herança de Mendel. Então, veja, junto com o De Vries. Mas veja, ele estava há 8 anos trabalhando nesse aí. Então, ele conheceu o trabalho do Mendel e o sogro dele, o orientador dele, o Nageli. E ele publicou junto com o De Vries. E o Hugo De Vries omitiu qualquer referência à sua fonte do grego Mendel. E o sangue do Correns ferveu, ainda mais com o histórico dele que ele tinha com o De Vries. Ele fez questão de atribuir ele se indigna da omissão do De Vries, de não mencionar o Mendel como descobridor das leis de herança, ele obriga ele, então, essa comunidade científica, e o próprio De Vries reconhece isso. E ele, né, na verdade, ele não chega e fala, não, eu, Correns, descobri, né, que nem um Tarzan, né, as leis da herança. Ele falou, não, eu redescobri as leis de Mendel. Ou seja, ele foi bem modesto.
né? E não só isso, aquele obrigou, catou o Devi e puxou ele para o redescobrimento. Agora, o próximo redescobridor é o Eric Teschmark. O Teschmark viveu bastante, né? Foi de 71 a 1962, e era um agrônomo da Áustria. Então, veja, Devi holandês, o Corens, botânico alemão, e o Teschmark, agrônomo austríaco. E ele trabalhou, né, em criando híbridos de trigo com centeio e com aveia, né, e criando variedades resistentes à doença. Então, um trabalho importante. Ele completou o doutorado dele na Universidade de Halle, em 1896, e ele virou professor de ciências agrícolas na Universidade de Viena, em 1901. E ele ficou professor, né, professor contratado, né, não temporário, mas em 1906. Ele foi um dos redescobridores, né? Mas hoje em dia tem ele publicou os trabalhos dele em 1900, né? Só que existe uma suspeita, né? Que o Teschmark ele só entrou na onda, né? Os redescobridores são Collins, que estavam trabalhando com isso, e o De Vries estava trabalhando com isso. O Teschmark pegou os resultados que ele tinha, depois que os outros publicaram, e publicou o resultado dele também, mas sem compreender direito as leis da herança ou tudo, né? Então, ele tem a honra de ser um dos descobridores, porque ele leu o trabalho do Mendel, né? E ele tinha algumas evidências que aparentemente... Mas parece que, em retrospectiva, ele, dos três, foi o que menos entendeu o trabalho de Mendel, e foi meio que, em resposta aos outros, ele também fez. Chegou às mesmas conclusões. E tem mais uma coisa. O Teschmark, na época do Anschluss, quando Hitler invadiu a Áustria, um dia você teve, não sei se vocês já viram o filme A Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde, o conde lá, né, você fica indignado, né, ele é solteiro, né, era viúvo, na verdade, tem um monte de filhos, né, e tem uma noiva, né, em potencial, né, ela está saindo com ela, mas ele tem a babá dos meninos, né? Ela dava aula para eles e ensinava eles a cantar e formou um coro. Então ele fica indignado, né? Quando ele chega no castelo dele e vê a bandeira nazista, ele arranca a bandeira nazista lá. Aí ele foge com os filhos e a tutora, né? A babá dos meninos, para a Suíça. E aí ele se casa com ela. E durante a Segunda Guerra ele vai e canta. Ele e a família canta em coros, isso e aquilo, né? Ou seja, ele era da resistência austríaca, né? Agora, o Teschmark, baba ovo, tava lá de bandeirinha, né? Oba, oba, bandeirinha nazista. E não só isso, só que o Teschmark aí deu aula, sabe para quem? Para o pessoal da SS, que cuidava dos campos de concentração sobre genética. Eles estavam querendo fazer melhoramento de raça e ele compartilhou os conhecimentos. Então, hoje em dia, o Teschmark, né, ele está em baixa, né? Ele é um dos redescobridores, mas o pessoal argumenta de que ele, na verdade, não redescobriu nada, né? Ele deu os trabalhos de Mendel e publicou junto com os outros, mas, né, separado, mas no mesmo ano. Só que ele não é um redescobridor, né? Ele só veio entender direito o que tinha acontecido depois de ler os trabalhos dos outros. Então, né, e o histórico dele de ter apoiado o nazismo, né, de estar todo felizinho, né, com o Hitler dando aula para o pessoal da SS, né, o pessoal que mantinha os campos de concentração, matando ciganos e judeus e russos, isso e aquilo, homossexuais, perseguindo. Não, o Teschmark está em baixa, ninguém gosta mais dele, né? Bom, então, vejam, aqui é uma estátua do no mosteiro de Brno, onde ele foi abade, né, onde fez o trabalho dele, é a República Tcheca. Então, a moda do que o Devi falou não passou. Esse é o pai da genética. Agora, os ingleses chamam
como pai da genética, William Bateson. Mas eles chamam ele de pai de genética porque ele criou o termo genética e ele fundou um departamento de genética na Inglaterra. Porque o Bateson, ele era colega, né, amigo do De Vries, e quando houve a redescoberta do Mendel, ele leu o trabalho do Mendel com afinco, achou a coisa mais magnífica da vida dele, traduziu para o inglês e publicou. Então, ele é importante porque ele é o primeiro anglo-saxão, né, falando inglês, que divulgou, e veja, inglês é a linguagem da ciência, principalmente hoje em dia. Então, passar para a língua inglesa, pois essa discussão entre austríacos, holandeses e alemães, estava sendo em alemão, né? Então, passou para o inglês e atingiu o mundo, né? E em 1902, ele publicou um livro, Os Princípios Mendelianos da Herança, uma defesa. Ele traduziu os trabalhos originais de Mendel sobre hibridação, que foram publicados em 1866. E ele sugeriu o termo genética, né? Genética, estudo dos genes. E acho que o Hunter, né, que criou o termo gene, mas o genética seria a ciência da herança e da variação. Ele também criou termos como homozigoto, heterozigoto e alelo, né? Na época ele chamou de alelomorfo, mas hoje em dia ele chama alelo. Ele também foi o primeiro a sacar o fenômeno de epistasia, né? Ou pelo menos ele criou o termo epistático. E ele era um botânico e agrônomo, né? Trabalhou com variação em plantas, né? Bom, o Bateson divulgou. E outra coisa que o Bateson e outras pessoas começaram a fazer é testar como, né? Quais organismos, né? Segundo as leis de Mendel, né? Mas a questão é só Emília e eu inteira? Ou plantas e animais seguem? Então, esse aqui é uma das coisas que foi descoberta nessa onda de estudos de genética, né? Então, essa cobra lá dos Estados Unidos, né? Lampropeltis ghettos, eles nascem no mesmo ninho cobras listradas com listra comprida e cobras com cintas, né? As listras estão lá perpendiculares, né? Então, e é um polimorfismo mendeliano, assim, sabe? Pais heterozigotos vão ter filhotes dos dois tipos no meio dos ovos, né? Então, né? Isso aí é encontrado na Califórnia. E esse padrão aqui é muito interessante, porque é herança mendeliana. E não é só isso, né? Eles, por exemplo, a gente tem um exemplo do periquito, né? O periquito age como se fosse uma ervilha, né? No sentido de que o normal para os periquitos é ter uma cor verde. Ou seja, se você tem uma cor verde, você produz pigmento amarelo e você produz melanina. Então, o pigmento amarelo fica na parte externa da pena, e no centro da pena tem esses grânulos azuis. Então, azul, amarelo, dá verde, né? Agora, claro que um mutante que não produz pigmento amarelo é um periquito azul. E um mutante que não produz os grânulos azuis de melanina tem só pigmento amarelo, então ele é amarelo. E um periquito que não produz grânulos e não produz pigmentos, não tem nem melanina, nem um pigmento amarelo, ele, claro, vai ser branco. Então, veja, B' e C', heterozigoto, homozigoto, é o duplo homozigoto, ou duplo heterozigoto, o que seja, né? Mas tendo B', C', ele vai ser verde. Agora, Bzinho, ou seja, sem pigmento, e Czão, Czinho, vai ser azul. Agora, Czinho, ou seja, não tem os grânulos, mas tem a cor amarela, seja porque é Bzão ou Bzinho, vai ser amarela. E só o Bzinho, Czinho vai ser. Então, quando você cruza, né, um B de homozigoto com um branco, você vai produzir uma flora que é toda heterozigoto. Então, F1. Na F2, você vai ter heterozigotos, Bzão, Czão, Czinho, versus Bzão, Czinho. E aí,
cruzando essa F1, você vai ter a F2, e ela vai ser 9 verdes, para 3 azuis, para 3 amarelos, para 1 branco. Então, qual o princípio que está sendo ilustrado aí? Né? 1, 2, 3, tá bom. Tem uma segregação independente. Então, igualzinho as ervilhas. Então, aqui a gente tem um exemplo de vestibular, né? Então, as galinhas, normalmente, você tem esse padrão simples, né? Só que se você une, né, walnuts, né? Walnut tem bezão, ou bezinho, e cesão, ou cesão, cezinho, né? Então, eles têm forma de nós. Agora, a forma de rosa, eles vão ser belinha, cezinho, cezinho. E o forma de ervilha é bezinho, bezinho, cesão, ou cesão, cezinho, né? E só bezinho, bezinho, cezinho, cezinho vai ser. Então, quando você junta, né, por exemplo, o walnuts com walnuts, né? Então, você pega bezão, cezinho, cezinho, com cezinho, cezinho, bezão, né? Não, peraí. Bezão, cezinho, com cesão, bezinho, né? Aí você produz os heterozigotos, né? Duplo heterozigotos. E aí, o que você produz na próxima geração? Usando esses nozes. Né? Então, F1, F2, aí você produz, então, parentais, né? Aqui, ó, F1, F2. No F2 você vai produzir 9 para 3, para 1. Tá bom? Então, de novo, questão vestibular. É a mesma coisa com cães. Então, vejo cães, vários tipos de aves, estão se comportando com ervilhas e com flores que nem eu inteiro. Então, aparentemente, as leis de Mendel estão de ampla aplicação, né? Então, um labrador, bezão, bezinho, ezinho, vai ser preto. 9. Ou ele vai ser ruivo, né? Bezinho, exão, ou bezinho, exão, bezinho, exão. E um labrador, bezinho, bezinho, cezinho, ele vai ser amarelo. E o amarelo com o focinho branco, ele vai ser bezinho, vai ter só um deles. Porque normalmente você não fica olhando o detalhe do focinho, então você tem 9 para 3 para 4, tá bom? Isso aqui, na verdade, é 9 para 3 para 1. Bom, então a gente viu que isso aí... Collins, ele também descobriu que às vezes você tem dominância incompleta. Então aí é mais fácil de ver, porque, por exemplo, você cruza Rzão, vermelho, né? Essa Snapdragon, né? Como é que fala mesmo em português? Boca de leão, eu acho. Né? E Rzinho, né? Branco, você vai produzir o Rzinho, que é cor de rosa, porque é intermediário, tá? Aí quando você cruza o duplo heterozigoto, você produz Rzão, vermelho, Rzinho, branco, e os heterozigotos Rzão, Rzinho, Rzão. Né? Então, nesse caso, é dominância incompleta. Então, o Collins não comentou isso. E como que isso aí funciona? Bom, se o gene ele é inibido pelo produto, então ele vai produzir o produto até chegar lá. Vai demorar mais tempo, mas vai chegar lá. Então, azão e azão, a minha, vão produzir o cor vermelha, porque esse único gene vai trabalhar até chegar lá. Então, aqui vai chegar mais rápido, mas esse também chega. Agora, se a quantidade de produto é proporcional ao número de genes, ou seja, não tem inibição pelo produto nem nada, aí o que acontece? O heterozigoto vai ser intermediário. Então, isso aqui é o fenótipo, isso aqui é a quantidade do produto gênico. Tudo depende se a quantidade do produto é proporcional ao número de genes ou se o gene fica ligado até atingir uma certa quantia e depois para de funcionar. E nesse caso,
você vai ter uma, né? Então, se ela é aditiva, ela é assim, né? Então, quanto mais genes, mais produto, ou se, né, é um produto gênico depende de uma quantidade X, e um gene vai chegar lá mais devagar do que dois genes, mas vai chegar lá, então aí você tem dominância. Então, esse fenômeno aqui, talvez provavelmente é explicado por essa curva. O Collins também descobriu a epistasia, né? Então, nesse caso aqui, você tem um gene que interfere com a expressão do outro gene, né? Então, o que acontece? Os indivíduos que são pesão, pezinho, cesão, cezinho, ou pesão, pesão, cesão, cezinho, ou pesão, pesão, cesão, cesão, eles são roxos. Agora, os indivíduos que deveriam ser roxos, mas têm o gene da interferência, eles são brancos. Aí o que acontece? O fenótipo acaba sendo 9 roxos para 7 brancos, tá bom? Então, então é isso. Veja, o que esses aqui todos têm em comum? Pezinho, pezinho, cesão, cezinho, pezinho, pezinho, cesão, cesão, pezinho, pezinho, cesão, cesão, ou pesão, pezinho, cezinho, cezinho, pesão, pesão, pezinho, cezinho, pesão, pezinho, cezinho, cezinho, pezinho, pezinho, cezinho, cezinho, né? Aí ocorre interferência, tá bom? Então, né, branco você pode ser porque você tem cezinho, 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 ou porque você tem um gene que interfere com a produção do pigmento, tá bom? Bom, finalmente, isso aí, agora a gente está terminando a aula, o Sutton. O Sutton é muito importante, porque ele sacou, ele foi estudar meiose, ele sacou que durante a meiose, o número de cromossomos no núcleo cai pela metade. Então, a meiose ocorre entre uma geração e outra. Então, ele propôs, os fatores mendelianos provavelmente moram. Então, o Walter Santos ele não morreu com um ano de idade, né? Isso aí é a época em que ele publicou o doutorado dele, né? 1902, 1903, né? E ele termina a tese dele falando: realmente chegou na minha atenção a probabilidade de associação dos cromossomos paternais e maternais em pares, sua subsequente separação durante a meiose, como indicado no meu trabalho. Isso aí pode constituir a base física do trabalho da lei mendeliana de hereditariedade. E eu pretendo voltar a isso em algum outro lugar, mas o Santos acabou não voltando para isso, né? Então ele acabou fazendo outras coisas, né? Mas o trabalho dele foi super importante, porque ele foi o primeiro a propor de que os fatores mendelianos estavam nos cromossomos. Só que veja, ciência não é propor uma ideia boa. Ciência é você testar a ideia. Então essa ideia do Santos foi ser testada, adivinha por quê? Pelo Morgan. O Morgan, ele testou a ideia fazendo um experimento com moscas. Então, o Morgan ele era conhecido como o senhor das moscas, porque o laboratório dele estava cheio de drosófilas. E os alunos de pós-graduação dele, o pessoal estava fazendo mestrado, doutorado com ele, eles chamavam ele de senhor das moscas, provavelmente não na cara dele, né? Mas porque estava fazendo uma referência a Beelzebub, né? Beelzebub é conhecido como o senhor das moscas, né? É uma referência bíblica, né? E tirando o sarro do orientador, né? Porque ele era cheio, tinha um laboratório cheio de moscas, né? Só que, claro, o Morgan estava trabalhando com drosófila para entender a genética, e através dos conhecimentos de genética, muita coisa boa foi feita, né? A gente descobriu várias doenças, né, de que eram transmitidas geneticamente, e a gente descobriu como tratar elas, né? Por isso que a gente faz o teste do pezinho, né, para evitar retardo mental, né? As pessoas que não conseguem metabolizar fenilalanina, né? Então, o trabalho do Morgan é super importante no drosófila. Ele é um dos pioneiros que testou as ideias do Mendel e usou um modelo que era ainda melhor do que as ervilhas.
As drosófilas são minúsculas, e uma papinha de banana pode ter, assim, alimentar 100, 200, 300, né, mosquinhas, né? Então, num laboratório pequeno, você pode ter milhares, centenas de milhares de moscas, né? Então, se você tiver mil tubinhos de ensaio, você vai ter 100 mil moscas. E ele conseguiu criar e ver mutantes raros, né? E um dos mutantes foi o moscas de olho branco. E aí eles achou um macho, ele procriou um macho, e a prole F1 era toda de olho vermelho. E a prole F2 nasceu 3-1. Só que a grande sacada do Morgan foi perceber que quem tinha olho branco era macho. Ele virou e falou: veja, se a gente olha os cromossomos dele, as tem 4 cromossomos, né? Então é fácil fazer isso. Você vê que eles têm um cromossomo Y e o X. Se você propõe que o gene mutante para olho branco está no cromossomo X, então o que acontece? A mosca de olho branco ela é hemizigota, né? Tem o Y e o X. Então ela vai ter olho branco. Quando ele cruza com uma fêmea de olho vermelho selvagem, a prole vai ser os machos. Como os machos só têm um cromossomo X, e ele vai herdar esse cromossomo X da mãe, porque se herdasse do pai, ele seria fêmea. Então, o pai mandou o Y, a mãe mandou um X vermelho, né? Ela se comprou o olho selvagem. Aí todos os machos da próxima geração F1 vão ser olho selvagem. E as fêmeas vão ser todas heterozigotas. As fêmeas todas heterozigotas, quando você cruzar a próxima geração, F2, se receber o Y, vai ser macho. E na proporção de, né, olho branco, metade, e olho vermelho, metade. Agora, os machos vão mandar, né, se a próxima geração é fêmea, ele recebeu esse e não esse. Porque se recebesse o Y, seria macho. Então, recebeu um X. Então, o X que ele recebeu paternal é para olho selvagem. Só que da mãe pode ter mandado um X para olho branco ou um X para olho vermelho. Então, metade das fêmeas vai ter olho vermelho porque é dominante, metade vai ter olho vermelho porque é heterozigoto. Então, veja, os machos nunca são heterozigotos. Ou eles têm olho branco, ou eles têm olho vermelho. As fêmeas podem ter olho vermelho, dominantes, olho vermelho e heterozigotas, e claro, se elas tiverem 2 cromossomos X, né, para olho branco, elas vão ter olho branco, mas vai ser numa frequência baixa, porque vai ser a frequência desse gene Q ao quadrado, tá? Mas não, vai ser a frequência do gene Q na população. E P, né? As fêmeas não, vai ser P ao quadrado, 2pq ao quadrado, isso aqui, né? E o olho branco Q ao quadrado, né? A gente já vai ver isso aí com mais detalhe quando a gente falar sobre equilíbrio de rádio Weinberg. Mas outra coisa também, dá para fazer cruzamento de teste, o Morgan fez, igual ao Mendel, para testar se essas moscas aqui eram dominantes ou recessivas. Pela hipótese dele, elas seriam metade heterozigotas e outra metade homozigotas. Como que você testa isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você testa isso cruzando com um macho de olho branco. Porque o macho de olho branco, se ele mandar o X, ele vai ter filhotes de olho branco se a fêmea for heterozigota e filhotes de olho vermelho se recebeu o outro, tá bom? Então, metade da prole das fêmeas vai ter o olho e metade dos machos também, que se ele mandar isso aqui, vai ser metade, metade. Agora, se cruzar com esse aqui, ele vai mandar isso aqui, todos os machos vão ter olho vermelho, né? Não metade. E depois, né? As fêmeas vão ser todas heterozigotas. Elas vão receber esse aqui, vão ficar ou com esse ou com esse, tá bom? Então, dá para a gente testar, né? Porque os machos vão ser todos olhos vermelhos e as fêmeas vão ser todas heterozigotas, né?
Então, ele fez esse experimento, então ele conseguiu testar essa hipótese. Agora, o Archibald Garrel, logo depois, acho que isso aí é uma foto dele em 1910, mas ele é um primo do Darwin, né? E ele propôs, acho que por volta de 1902, ele propôs que a alcaptonúria apareceu uma doença que o xixi, entre outras coisas, ficava roxo, era uma doença dada de uma forma mendeliana e recessiva, que aparecia em pessoas que eram aparentadas. E hoje em dia, se vocês entrarem no MIM, online, Mendelian Inheritance of Man, que é um site, você vai encontrar muitas características que são herdadas, milhares, sendo dadas de uma forma mendeliana, né? Entre braquidactilia, dedos curtos, um, um, né, camptodactilia, né, os dedos são meio curvos, e polidactilia, né? Então, essas aí são características dominantes, né? Alcaptonúria, daltonismo, albinismo, calvície são recessivas, né? Então, tem muitas características, algumas são recessivas, outras são dominantes. E, bom, então, esse conhecimento genético, eventualmente, né, trouxe, né, aumentou tremendamente o nosso conhecimento sobre doenças e como prever elas e como, né, como fazer o heredograma para as pessoas para saber os riscos de uma doença genética recorrente, por exemplo. Então, foi um grande avanço para a humanidade. E era isso, mais ou menos, que eu queria falar hoje. Então, vamos sair daqui, né? Vamos voltar lá no meeting. E agora vamos parar a apresentação. Então, tchau. Foi bom conversar com vocês. E até a próxima aula.